Componente bem simples, né? Esse aqui, certo? Porém, ele esconde vários problemas que a gente vai ver agora nesse vídeo. E eu vou te passar muitas dicas, principalmente de refatoração aqui, mas não só isso. Então, fica ligado aí. Fala, galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, esse componente é um componente bem comum, né? Então, a gente tem basicamente aqui um get, nesse caso aqui um get de usuários, certo? E aí você dispara essa função aqui que faz esse get aqui no useEffect, que vai, por sua vez aqui, né, atualizar o estado aqui de users, e a gente vai exibir aqui embaixo, né? Se não tiver nada, a gente exibe uma mensagem aqui que não tem usuário, se tiver a gente exibe, né? Então você poderia utilizar uma tabela, alguma coisa assim aqui, eu fiz para simplificar. Mas basicamente esse é o core, né? A gente fazer uma requisição para alguma API, algum recurso externo, salvar isso no estado e exibir para o usuário, certo? Então é uma tarefa bem comum e bem rotineira no nosso dia a dia, certo? Porém, esse componente, por mais simples que ele pareça aqui, ele esconde alguns probleminhas, tá? Você consegue identificar eles? Então já deixa nos comentários aí os problemas que você identifica nessa primeira parte aqui, tá? Bom, eu identifico vários, né? O primeiro problema aqui é a gente estar fazendo uma requisição, né, HTTP aqui, pensando em nível de responsabilidade, a gente está fazendo uma requisição HTTP dentro do componente que deveria apenas ser responsável pela parte visual, certo? Então, a parte de renderização aqui do conteúdo e não essa parte de obter os dados, certo? Então, aqui, por efeito colateral, né, a gente tem a necessidade de utilizar um useEffect. Claro, você poderia simplificar isso daqui, salvando, né, tendo essa função aqui num service à parte, etc., na sua camadinha de service, sua pasta de service, ou coisas assim, tá? Que vão fazer requisições ali para alguma API externa, entre outras coisas. A primeira mudança que eu vejo aqui que seria interessante, se você acompanha o vídeo aqui o canal aqui há mais tempo, você já sabe o que eu vou falar, que é basicamente separar a parte lógica, que é isso aqui, da parte visual, que é o return aqui, que é o nosso JSX, certo? Então, basicamente aqui a gente já poderia simplificar aqui e deixar mais organizado, certo? Não é o melhor dos mundos ainda, mas a gente vai aos poucos, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou criar aqui um hook, tá? Um custom hook user list, certo? Eu vou criar aqui mesmo, só para simplificar, mas você poderia criar aqui na pasta aqui, certo? Do seu componente. A gente já pode mover ele ali também, mas eu vou fazer aqui para a gente ter mais noção do que a gente está fazendo. Então, eu vou recortar isso daqui, vou jogar para cá, certo? E vou dar um return aqui, ó, o que? Users, certo? Que é exatamente o que eu preciso ali. Então, aqui agora eu venho para cá, ó, eu vou importar o nosso user list, certo? E aqui eu preciso do users. Pronto, salvei. O nosso componente agora, ele não conhece mais a parte de lógica. A parte lógica a gente removeu, né? Então agora a gente já está caminhando, né, para uma evolução aqui desse componente, certo? Então aqui agora está toda a parte de lógica dele. Então eu poderia até remover esse cara daqui, abrir aqui do lado, criar aqui por exemplo, um user list.ts, né? Aqui eu vou ter que importar aqui o useState, o useCallback e o useEffect, certo? E vou ter que dar um export nesse cara aqui também. Além disso, vou ter que importar aqui o Axios, que esse cara aqui agora é o nosso próximo problema, tá? Para resolver, mas aguenta aí. E vou ter que puxar também a nossa, deixa eu vir aqui, essa tipagem, tá? Então, ou você poderia deixar ela aqui, ou você poderia deixar ela lá no hook, né? Então, vou deixar aqui no hook. Salvei, beleza. Aí aqui agora a gente pode importar esse carinha, né? Daqui, e tá tudo ok. Então, eu posso apagar isso aqui e apagar isso aqui. Então, dá uma olhada em como que era o componente no início desse vídeo até agora. Então, a gente já fez uma mudança interessante aqui, certo? Então, a gente agora já conseguiu separar um pouco mais. Então, a parte de renderização está de fato aqui onde é o lugar dela, né? Que é a parte aqui do componente. E a parte de lógica a gente separou no custom hook. Então, esse é o primeiro padrão aqui, né? Que é interessante a gente utilizar dentro do React quando a gente está utilizando os hooks, né? Então, a gente criar os nossos custom hooks ali para isolar toda a parte de lógica. Mas não é só isso, né? O vídeo só com isso aqui seria bem simples. A gente pode ir um passo mais além. Qual que é o problema aqui agora, né?
Se você ver bem, a gente tem algumas dependências aqui, né? A que mais me incomoda, não sei você, mas a que mais me incomoda é o Axios aqui dentro desse hook, né? Por que que é um problema? Você consegue responder? Não, a pergunta, né? Por que que é um problema ter o Axios aqui dentro? Se você respondeu acoplamento, você respondeu certo. Então, o que a gente pode ver aqui, né? O que eu posso te mostrar para você ver que de fato isso aqui é um problema? Quando você for para a parte dos testes, tá? Então, vamos supor, por exemplo, que eu queira aqui criar um teste para esse hook, né? Use user list.spec.ts. Então, se eu vim aqui, describe. Se eu vim aqui, ó, aumentar um pouco aqui, describe use user list, certo? Então, se você criar um teste aqui, você vai ver, começar a sentir o problema de ter aquele Axios ali dentro, tá? Então, deveria retornar a user list. Bem simples, né? Um teste bem simples aqui, que é o teste do caminho feliz, né? Então, se a gente bater na API e retornar, a gente já deveria ter esse retorno correto aqui, né? Então, aqui a gente pode utilizar, por exemplo, o render hook, certo? Que vem de dentro da testing library React. E aqui a gente pode passar aqui, por exemplo, o use user list, certo? E aqui ele retorna para a gente algumas coisas. Então, por exemplo, o result, que é o que importa para a gente aqui nesse caso. E quando eu fizer um result.current.users, né? Eu expect que esse cara, por exemplo, to be, sei lá, pode ser um array vazio inicialmente, certo? Então isso aqui, teoricamente, de início, né, deveria, aqui no caso, retorna empty, tá? Vou deixar mais semântica aqui, né? Então eu vou vir aqui, um yarn watch, vou passar o use, deixar assistindo esse teste aqui pra gente, tá? Vamos lá. Aqui a gente já vê que ele falhou, certo? Por quê? Se você vir aqui, ó, se eu vir aqui nesse caso, no user list ou no hook, aliás, aqui mesmo, né, no hook, e colocar um console, console log user, tá? Ele tá vindo, inclusive, né? Só que ele tá faltando ser serializado, né? Isso daqui, né? Então, o que a gente pode fazer aqui nesse caso? Basicamente, para a gente... uma maneira, né, da gente resolver isso daqui, a gente vir aqui no teste, tá? Em vez de ser to be, a gente pode colocar um to match object. E você vai ver que já vai passar ali, tá? É questão de igualdade aqui do JavaScript, beleza? Então, aqui já resolveria o problema. Só que, agora que vem o problema, na verdade, né? Lembrando que a gente está querendo entender aqui, né? Eu estou querendo te mostrar qual que é o problema da gente ter o Axios lá dentro. E se eu quiser agora que esse array de usuários aqui, ele retorne para mim, por exemplo, uma listagem ali de, né, qual que é o formato? O formato, deixa eu ver aqui. Ó, ID, name e e-mail. E se eu quiser testar aqui, por exemplo, que o ID é 1, o name é junior e o e-mail é, por exemplo, @email.com. Obviamente, isso aqui vai quebrar, certo? Por quê? Eu estava esperando, né, que fosse um array, mas na verdade ele veio um array vazio, né? Não veio o array do objeto que eu estava esperando. Existe alguma forma de eu conseguir fazer esse teste passar? Existe, né? Existem algumas. Então você poderia criar um mock aqui para o Axios. Existem libs, inclusive, que fazem isso. Mas deixa nos comentários, né? Se você no seu dia a dia, no seu trabalho, você utiliza essas libs aí que fazem, que criam esses mocks, né? Por volta do Axios ou outras libs, tá? Para você conseguir fazer os seus testes. Ou você poderia também utilizar um MSW, que é o Mock Web Server, que também resolveria esse problema aqui, que é uma ferramenta sensacional para fazer teste. Porém, na minha opinião, você não deveria ter a necessidade, né, de fato, precisar desse tipo de ferramental para você conseguir fazer esse tipo de teste, tá?
Você consegue fazer esse tipo de teste aqui tranquilamente, sem a necessidade de nada disso, certo? E é isso que eu quero te mostrar agora nesse vídeo, beleza? Então vamos lá, eu vou salvar aqui, meu teste vai quebrar, obviamente. Eu vou parar o teste, tá? E a gente vai começar a brincar aqui, começar a refatorar um pouco esse user list aqui, tá? Então o nosso componente ele tá assim hoje, tranquilo, beleza? E se a gente criar o teste para ele também, a gente não consegue, né? Então, ó, deveria renderizar a lista de usuários ali corretamente, tá? Então, se eu quiser vir aqui também, colocar um render e passando aqui o user list para cá, você vai ver que também eu não vou conseguir, por exemplo, não expect screen.get by text, por exemplo, e eu quero pegar, sei lá, name igual a junior to be aliás, get by text to be visible, certo? Quero ver se essa mensagem que ela está sendo exibida. Isso aqui também vai quebrar, certo? Porque eu não sei exatamente quais são a listagem que vai vir e provavelmente não vai vir um name junior aqui, certo? Então não vou ter esse string name junior nesse ponto aqui. E eu também não consigo fazer isso por e-mail, beleza? Então, você poderia até olhar o que vem na API, então isso aqui vai bater direto na API e o seu teste vai ficar dependendo altamente do retorno de uma API que é externa, que nem é do seu projeto, do seu time, né, e coisas assim. E nesse caso aqui, essa API aqui, JSON Placeholder. Então aqui já começam alguns problemas, né? Bom, o que a gente pode fazer então para melhorar isso daqui? Pensa comigo. Eu tenho um hook, né, que é nosso aqui, a gente criou um custom hook, que ele faz essa requisição para uma API externa. Como é que a gente pode desacoplar, né, ele dessa API externa, tá? O que a gente poderia fazer aqui para melhorar isso? Bom, aqui entra alguns conceitos do Solid, tá? Que é bem importante. Primeiro que a gente já separou aqui, então, o Single Responsibility Principle a gente já está utilizando aqui, que agora a parte de visual, ela está de fato lidando só com a parte visual e a parte de lógica está lidando ali com a parte de lógica, tá? Então, o Single Responsibility Principle ele diz pra gente que uma classe ela deveria ter apenas um único motivo para mudança, né? Uma classe, uma função, um método deveria ter um único motivo para mudança. E é o que eu vejo aqui, tá? Então, se eu tiver que mexer no nosso hook user list, basicamente eu vou ter que vir aqui para mexer em questão de, ou nesse caso aqui, o caso da API, certo? Ou por causa, aqui começa a complicar um pouco, né? Por causa talvez do retorno, né? Porque esse data aqui também ó, é algo específico do Axios, certo? E eu não deveria ter essa intimidade toda com o Axios para saber que ele retorna esse ponto data. Concorda comigo? Então, esses são alguns pontos, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode criar, né? A gente pode utilizar o D do Solid, que é o Dependency Inversion Principle, certo? Que é o DIP, beleza? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Essa aqui é uma dependência que a gente tem dentro do nosso hook, certo? Então, eu vou ter que inverter essa dependência, ou seja, eu vou ter que jogá-la para fora. Então, quem me chamar, né, quem chamar esse hook aqui, ele é responsável por passar para mim um Axios da vida, certo? E lembrando, o que o Axios é, né? O Axios nada mais é do que um cliente HTTP, correto? Então, beleza, o que a gente pode fazer aqui agora? Eu vou vir aqui, eu vou criar aqui, ó, alguns tipos, tá? Então, vou vir aqui dar um export também, que a gente vai utilizar isso em outros lugares. Um export load user list. Ele vai ter um método ali dentro, load all, certo? Ele vai retornar para mim uma promise no formato HTTP response, que a gente já vai criar, e uma lista de usuários, certo? Quem que é esse HTTP response, tá? Esse HTTP response a gente pode criar ele da seguinte maneira, tá? Então eu posso vir aqui, ó, type HTTP response. Ele é o quê? Eu vou ter um status code, que ele vai ser do tipo HTTP status code,
não é o do Axios, tá? A gente vai criar o nosso. Aguenta aí. E eu posso ter ou não um body, né? Que é do tipo o quê? O que que vem aqui? Cara, pode ser qualquer coisa, então vai ter que ser um genérico. Então eu vou passar um T para ele aqui e aqui eu vou pegar um genérico, tá? Beleza? Vamos criar esse cara aqui agora, né? Esse cara aqui pode ser um enum, tá? Ou pode ser uma constante também, tanto faz. Então eu posso vir aqui, ó, http status code. E a gente pode fazer assim, ó. O enum aqui não é um type, não, na verdade, tá? É um enum. E não tem isso aqui. Eu vou ter um ok, que é um 200. E vou ter, por exemplo, pode ter outros aqui, né, obviamente. Eu vou passar só esses dois aqui, né, pra você pegar a linha de raciocínio. E vou passar aqui que ele é um 500. Certo? Beleza. Criado isso, vamos lá. O que a gente fez aqui? Eu criei uma tipagem, certo? Eu criei aqui um contrato, que agora esse cara aqui ele precisa. Perfeito? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou exportar isso daqui. Eu vou exportar isso daqui. E agora, o nosso componente, eu vou até fazer assim, ó, eu vou recortar isso. Eu vou lá no nosso componente. Vou deixar isso aqui como uma prop dele, tá? Então eu vou criar aqui um type user list prop. E eu vou falar que ele tem um load, né? Que vai ser, na verdade, vai ser isso aqui, né? Então, eu posso usar essa tipagem aqui dentro, né? Então eu posso ter, por exemplo, assim, ó, ter essa tipagem aqui. Eu vou importar ela aqui, né, do nosso hook. E aqui eu posso falar, eu preciso de um load list, load user list, que ele é do tipo o quê? Load user list, dali de cima. Perfeito? Importei os dois ali do nosso hook, certo? Poderia deixar aqui, você poderia criar uma pastinha models, ou se você estiver utilizando CleanArch, alguma coisa assim, né? Você poderia criar uma pasta domain e entities e deixar esse tipo de tipagem, tá? Que é o que eu recomendo, tá? Isso aqui seria mais um use case do que uma tipagem, mas a gente consegue ter, né? Se você tiver interesse, deixa nos comentários aí. A gente pode trazer mais vídeos sobre esse tipo de conteúdo que é um pouco mais avançado. Mas vamos lá. Seguindo aqui, eu vou passar essa tipagem para cá, tá? E aí agora, ele precisa desse load user list. Quem que é esse cara? Não faço ideia. Eu só sei que ele tem uma função load all e ele retorna para mim, no formato HTTP, uma listagem de usuários, certo? Um array aqui de user. Beleza? E eu tenho que passar esse cara aqui agora para cá. Então, lá no meu hook eu preciso aceitar esse cara também. Então, vamos lá? Então, aqui no meu hook eu preciso passar esse cara para cá. Preciso passar o user list props. Eu não estou exportando, se eu não me engano. Não estou, então preciso exportar isso aqui. Não se prenda nisso aqui, tá? Porque eu estou exportando de um para o outro. Mas igual eu falei, cria uma pasta, né, mais alto nível aqui que você consegue compartilhar esse tipo de coisa. Aqui é para ficar um pouco mais didático, beleza? Então eu vou lá no nosso hook agora, vou importar esse cara, beleza? E agora, perceba, ele aceita agora esse load user list. Então agora eu vou comentar isso daqui. Se liga. Vou comentar isso daqui. E a gente pode fazer assim, ó. Const response await load user list ponto load all executando. Qual que é o formato disso aqui? Um HTTP e é uma listagem, né? Então eu posso vir aqui, ó, ponto body em vez de ser do data. Beleza? Vou atualizar a dependência aqui. Aqui ele está falando que pode ser indefinido, né? Então, por exemplo, se for indefinido aqui, ó, você pode até colocar um if aqui, ou você pode garantir para ele que não, beleza, vai ter, né? Você pode fazer assim, ou você pode colocar um try catch aqui também, né? Seria interessante. A gente pode fazer assim por enquanto, tá? Então vamos falar que deu certo. Beleza. Agora, pensa comigo. Eu consigo testar isso aqui agora de um jeito mais simples? O que você acha? Consigo, né? Então se a gente for lá pro nosso, por exemplo, nosso hook aqui, ó. Agora ele precisa, né, de uma dependência ali, ele tem essa propriedade ali que ele precisa ser passado. Eu vou comentar isso aqui por enquanto, tá? Porque esse inicial aqui, que é um objeto vazio, é fácil, né? O detalhe agora é esse aqui. Eu quero de fato testar se tá funcionando, né? A listagem. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode criar um fake, né? O que é um fake?
É isso, ó. Se liga. Eu vou criar uma classe aqui. De novo, aqui você não vai colocar tudo dentro de um arquivo só. Que é só pra gente deixar mais claro, tá? Vou dar mais um zoom aqui. Class load user list fake implements load user list. Fiz isso daqui. Tem esse load all, que vai ser assíncrono, certo? E aqui, ó, aqui a gente pode começar a brincadeira, tá? Então, basicamente, eu vou até deixar do jeito que estava aqui antes. Deixa eu voltar aqui, ó. Que eu vou precisar disso aqui. Então, basicamente, a gente tem esse método aqui, tá? Que ele faz o quê? Eu vou precisar aqui em cima de, por exemplo, um result, que é do tipo HTTP response, tá? É um objeto. Que ele tem aqui o body. E esse body é o quê? Posso passar aqui para ele a rede de usuários aqui, por exemplo, com ID 1. Posso até copiar o que tem aqui embaixo, ó. Vai ser exatamente isso aqui. ID 1, name junior e e-mail, tal coisa. E aqui eu posso passar também um status code. Status code. Aqui eu posso passar para ele, por exemplo, aquele http status code ponto ok. Certo? Deixa eu ver se está importando isso aqui. Tá importando, tá tudo certo aqui. Beleza. Tá. O que ele tá reclamando aqui? Ah, tá. Ele precisa de um... Vou fazer o seguinte, né? Vou lá nele ali, ó. E vou falar que aqui, se não passar nada, vai ser do tipo N. Tá? Que ele já para de reclamar pra gente. Então, a gente já tem ali um result. Tá? E aqui no load all, eu posso fazer o quê? Return this.result. Certo? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Possivelmente nulo. Tá. Beleza. Então aqui a gente criou o nosso fake, tá? E por que isso aqui é importante? Por causa disso aqui agora. Então eu posso vir aqui. Eu vou fazer assim, ó. Const load user list fake é igual a new. Eita. Load user list. Esse cara aqui. Show. Aqui tem que ser maiúsculo, obviamente, né? Beleza. Agora, olha que massa. Ele é do tipo o quê? Ele implementa exatamente o tipo que a gente precisa aqui. Então, eu vou passar ele para cá, ó. Vou até tirar o fake daqui do nome. Que agora é exatamente o nome da propriedade que a gente precisa aqui dentro. Se liga. Aí, vamos voltar para o nosso teste. Ele vai continuar quebrando, obviamente, certo? Quebrou. Só que, olha que interessante. A gente pode vir aqui, inclusive, deixa eu até lá no nosso hook. Eu quero ver, vamos colocar um console aqui para ver o que está retornando. Se eu vir aqui, user list, users, na verdade, né? Se eu vier para cá, ó. Olha que interessante. Não tá batendo, né? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que é assíncrono, né? Isso aqui é assíncrono. Por mais que a gente criou um fake ali, a gente precisa usar algum artifício aqui, por exemplo, para esperar. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma async aqui, colocar uma wait, um wait for. Vamos colocar esse spec dentro desse wait for, ver o que acontece. Olha que interessante. Nosso teste passou. Será que tá certo? Olha isso aqui. Esse cara aqui, esse console, tá dentro do nosso hook. Certo? É exatamente esse cara aqui, ó.
Então a gente passou por cima. O nosso componente agora, ele não sabe quem está vindo de fora. Ele só sabe que precisa ser do quê? Precisa ser do tipo, é uma função, né, um objeto, na verdade, que vai ter um método que chama loadAll, que ele vai retornar para mim um HTTP response e uma lista de usuários, cara. Não sei se é Axos, pode ser FAT, pode ser qualquer coisa. Certo? A gente tem uma independência muito grande nos nossos testes agora. Então isso aqui, cara, ele abre portas assim de um jeito pra gente inimagináveis, tá? Então isso aqui é um, sabe, é um divisor de águas, pelo menos pra mim, né? Deixa nos comentários o que você acha desse tipo de abordagem aqui, né? Da gente inverter a dependência, criar tudo isso daqui, né? Então a gente tem essa liberdade de ter esses fakes aqui, por exemplo, coisa que antes do jeito que tava a gente não conseguia, tá? Então a gente pode ter teste até inclusive para erros, né? Lembra que a gente tem aqui, deixa eu posso vir aqui, inclusive, até um outro dia que eu posso passar para você. Pode criar aqui um make o SUT, né? Que é o System Under Test. E eu vou passar para ele, por exemplo, aqui, ó, esse cara, tá? E eu posso vir aqui, passo para ele, e ele pode receber aqui por padrão, por parâmetro, na verdade, esse cara. Se ele não receber, ele cria uma instância direta. Então eu pego isso aqui, passo para ele, e aí eu posso dar um return nisso daqui. Se eu escrever certo, é isso aí. E aí agora eu posso fazer assim. Const. E aqui eu posso ter, por exemplo, o result. Certo? E eu vou fazer o mesmo aqui para baixo. Só que aí nesse caso, vamos supor, aqui não vai fazer diferença, né? Vamos ver se tá passando o teste ainda. O bom de ter testes é isso, né? A gente pode refatorar tranquilamente. Beleza, tá passando. E aí eu posso fazer um teste aqui agora, que aqui começa a brilhar, que é o seguinte, eu consigo testar agora se acontecer um erro no API. Certo? Então eu posso vir aqui, ó, load result. E eu posso colocar aqui, por exemplo, um body, um formato aqui diferente. Certo? Eu posso colocar aqui, por exemplo, message error e colocar um status code ali de HTTP status code, o servidor retornou algum erro. Quando eu fizer isso aqui, o que você acha que deveria acontecer? O teste vai quebrar, obviamente, né? Eu espero pelo menos que ele quebre. Quebrou, certo? Por quê? Porque olha o que ele recebeu. Ele esperava um array que isso aqui, ele recebeu isso, certo? Então a gente consegue, né, ter esse nível de controle. Então eu posso vir aqui, por exemplo, posso até vir aqui e colocar assim, const response, posso colocar que é esse objeto aqui, eu passo essa response para cá, e eu posso colocar aqui, ó, que eu quero testar agora se não é um array, é só um objeto. Olha que show. Então a gente consegue ter esse nível de controle agora. E o mesmo vale lá para o nosso componente, tá? Então se eu vier... Se eu vier aqui para o nosso componente, a gente consegue testar agora. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e passar para ele esse load all, né, que ele está esperando, que é aquela instância que a gente criou, né? Então const load user list. Eita. List new load user list. Não tá para importar, né? Aliás, para exportar. Então eu vou vir aqui, vou dar um export nesse cara. Cadê? Eu vou vir aqui agora. Fake. Beleza. E aí eu pego isso aqui agora e passo para cá. Certo? E aí eu consigo fazer aquele teste, igual eu falei. Então, lá eu passei o nome, se eu não me engano, o user junior mesmo, né? Aqui, ó, tá aqui. Então, se eu for lá agora no nosso teste, nesse teste aqui, inclusive, eu vou matar isso aqui. Eu vou colocar teste X aqui e vou rodar o teste aqui do nosso componente agora. Será que funciona? Quebrou. User list. Ele não encontrou. Deixa eu ver o que acontece se a gente passar pra cá, ó. Se eu vim aqui lá no nosso... Aliás, aqui, ó. Certo? E vou passar aqui, ó, que eu quero ver o que tá vindo nesse users. Vou colocar um console aqui, né? Sempre bom.
User list. User list. Tá vindo, certo? Então o que está acontecendo aqui? Aquele mesmo problema que a gente viu lá no outro teste, tá? Então é algo que acontece de forma assíncrona, certo? Então eu posso vir aqui, ó, colocar um await, aí vou precisar colocar um async, ele já tá. Wait for. Se eu salvar agora, olha só. Então agora o nosso componente, ele de fato ele tá exibindo ali a mensagem que eu quis. E se eu quiser colocar um outro cara aqui, consigo, mesmo esquema, tá? Consigo vir aqui no result, mesma coisa que eu te mostrei antes. Consegue ver o valor disso daqui? Então deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, tá? Espero que eu tenha te ajudado. Esse vídeo aqui ele ficou bem maior do que o de costume que eu tô lançando aqui no canal nos últimos tempos. E se você gosta de vídeos mais trabalhados assim, deixa nos comentários também que isso ajuda demais, tá? É difícil a gente trazer esse tipo de conteúdo mais avançado aqui, porque o nível de procura é bem menor. Mas se você tem interesse, cara, compartilha e ajuda esse vídeo a chegar ao máximo de pessoas aí, beleza? Então é isso. Se inscreva no canal. Não esquece de ativar o sininho aí para não perder os próximos vídeos. Tem um link no comentário também para você participar do nosso Instagram e do nosso Discord. Então é isso. Valeu, falou, grande abraço e até a próxima.